Boa tarde, pessoal. A gente está com mais uma aula. Hoje a gente vai falar de probabilidade e de princípio de contagem. Então, a gente vai falar princípio da contagem, aquilo que você já tem uma ideia, que vocês vêm desde do ensino dos anos iniciais, vendo esse princípio fundamental da contagem. A gente vai avançar para a probabilidade e experimento aleatório. Então, são alguns assuntos que a gente vai falar na aula de hoje. E hoje a gente vai iniciar conteúdos do quarto bimestre, que, na verdade, nada mais é do que foi um apanhado, uma revisão de tudo aquilo que já foi visto, tá? Então, a gente vai dar prossecução. Então, ó, o que é o princípio da contagem? Princípio da contagem. O princípio fundamental da contagem está diretamente ligado a situações que envolvem as possibilidades de um determinado evento ocorrer. Então, eu tenho uma situação que pode ocorrer várias possibilidades, vários eventos podem acontecer diferente em várias situações. Então, a gente tem essas possibilidades de acontecimento. Então, pode acontecer de um jeito ou pode acontecer de outro jeito. E aí vai ocorrer de maneiras diferentes. Então, quantas possibilidades diferentes que eu tenho de ocorrer algum acontecimento? Então, isso é o básico da contagem. Como funciona? Por exemplo, os modos distintos que podem organizar as pessoas em uma fila. O número de placas de automóvel que podemos formar com letras e algarismos. As possíveis combinações da Mega Sena e outras situações. O princípio fundamental da contagem é a estrutura básica da análise combinatória. Através dele, desenvolvemos técnicas e métodos de contagem na resolução direta de problemas. Então, o que é o princípio fundamental da contagem? É como que eu vou organizar as coisas para que eu consiga ter uma infinidade de possibilidades. Por exemplo, as placas de automóveis. Eu tenho uma infinidade de possibilidades de combinações de letras e de números que me formam as placas, para que elas não se repitam, para que elas sejam diferentes. Então, eu não tenho placas iguais. O posicionamento de uma fila pode acontecer de inúmeras formas. Então, é essa situação que a gente envolve contagem. E a gente aprende o princípio da contagem porque logo depois, quando a gente for avançar os nossos conhecimentos, a gente vai entender análise combinatória. Então, análise combinatória é uma coisa que vocês vão ver no futuro, que é no ensino médio. Então, vocês vão ter análise combinatória, mas para conseguir aprender essa análise combinatória, eu preciso entender o que é um princípio da contagem, que é o anterior a isso, que é a forma mais básica disso, tá? Aqui tem um exemplo de princípio de contagem. Vamos supor que uma fábrica produz motos de tamanhos grandes, médios e pequenos, com motores de 125, 250 cilindradas de potência. O cliente ainda pode escolher as seguintes cores: preto, vermelha e prata. Quais são as possibilidades de venda que essa empresa pode oferecer? Então, ela oferece só motos, mas pode ser motos de tamanhos distintos, de velocidade cilindrada diferente, de potência e de cores diferentes. Então, eu faço um princípio da contagem para ver quantas as possibilidades eu tenho. Então, aqui a gente tem um gráfico de árvore. Aqui tem uma tabela indicando o que ele tem. E a gente faz as possibilidades de vendas no gráfico de árvore. Ó, ele pode vender uma moto grande com 125 cilindradas preta. Mas ele também pode vender uma moto grande com 125 cilindradas vermelha. E ele também pode vender uma moto grande de 125 cilindradas prata. Ok? Aí o que acontece? Eu vou mudar o quê? Agora as cilindradas. Pode ser moto grande de 250 cilindradas. E pode ser preta, vermelha ou prata. Depois eu mudei para as médias, motos de tamanho médio. Pode ser de 25 cilindradas ou pode ser de 260 cilindradas. E eu também tenho 3 cores. Então, aqui ele descreveu quantas as possibilidades. Então, se eu contar quantas linhas aqui tem, será quantas possibilidades eu tenho. Ó, eu tenho, vamos ver por essa aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui também eu vou ter mais 6 possibilidades ali embaixo, ó. 6 possibilidades. Então, aí eu vou fazendo a contagem. E aí, o que aconteceu nessa minha contagem? Eu vejo que o número de possibilidades de venda
totalizado, contando tudo, são 18 opções de vendas. Então, eu tenho 18 opções de vendas. Então, a fábrica oferece 3 tamanhos de motos e para cada tamanho, 2 tipos de motores e ainda 3 opções de cores. Dessa forma, o número das possibilidades resulta na seguinte multiplicação. 3 possibilidades de tamanho de moto, 2 possibilidades de potência, de cilindradas da moto, e mais 3 cores diferentes. Então, era só fazer 3 vezes 2, que vai dar 6. 6 vezes 3, que vai dar 18. Então, são as 18 possibilidades. Então, foi este cálculo que determinou. Nos meus olhos iniciais, eu fazia esse gráfico aqui de árvore. Eu ia contando todas as minhas possibilidades. Eu acho que uma coisa muito comum que vocês devem ter feito nos iniciais é combinar blusa com calça, blusa com saia. Eu tenho 3 blusas e 2 calças. Quantas combinações eu posso fazer? Isso já era o princípio da contagem. Então, esse é o princípio de contagem que a gente começa lá nos anos iniciais. Então, eu acredito que vocês já viram isso. Aqui é o mesmo princípio da contagem, com uma situação um pouquinho mais abrangente, tá? Mas é o mesmo intuito, o mesmo conceito. Então, tudo bem quanto ao princípio da contagem? Conseguiu entender, Gislaine? Relembrou? Porque eu acho que você já viu, né? Pode responder no chat. Aí aqui a gente vai para alguns exemplos do princípio da contagem. Então, a gente tem alguns exemplos de princípio de contagem. Exemplo. Em um restaurante é oferecido o famoso prato feito. Todos os pratos possuem arroz e o cliente pode escolher combinações entre 3 possibilidades de carne, bovina, de frango e vegetariana. 2 tipos de feijão, o caldo ou o tropeiro. E 2 tipos de bebidas, ou suco ou refrigerante. De quantas maneiras distintas, quando ele fala distinta, ele quer falar diferentes. De quantas maneiras diferentes um cliente pode fazer o pedido? E aí eu vou fazer meu gráfico de árvore. Esse é meu gráfico de árvore. Ele pode pedir, ele tem 2 opções de feijões, pode ser o tropeiro ou o caldo, 3 opções de carne e 2 opções de suco. E aí ele fez aqui no gráfico, ó o gráfico de árvore. Ele pode pedir um feijão de caldo, com uma carne vegetariana e com suco. Mas ele também pode pedir um caldo, uma carne vegetariana, com refrigerante. Ou ele pode também pedir um caldo com uma carne bovina e com suco. Ou ele pode pedir um caldo com uma carne bovina com refrigerante. É outra possibilidade. Também pode pedir o caldo com frango e suco. Ou pode pedir o caldo com frango e refrigerante. Então, aqui, eu já tenho 6 possibilidades. Aqui eu vou repetir a mesma coisa. Eu vou ter mais 6 possibilidades. Então, o que ele fez? Ele pegou as 2 possibilidades de feijão que ele tinha, as 3 possibilidades de carne que ele tinha e as 2 possibilidades de bebida que ele tinha. Então, ele pegou e fez 2 vezes 3, que deu 6. 6 vezes 2, que deu 12. Então, quando eu falo em contagem, em princípio da contagem e análise combinatória, eu falo em multiplicação. Então, eu tenho que lembrar que eu multiplico todas as possibilidades que eu tenho nesse caso, de carne, de feijão e de suco. De refrigerante, de bebida. Então, eu vou multiplicar essas possibilidades e eu vou ter quantas possibilidades totais eu tenho. Então, estou falando de possibilidades, tá? Então, nesse caso, o cliente pode fazer o pedido de 12 maneiras diferentes. Então, ele tem essa possibilidade. Então, ele tem combinando todos. Então, fazendo a combinação, por isso que no final, a gente vai aprender a análise combinatória. Fazendo a combinação do tipo de feijão com o tipo de carne e o tipo de bebida, eu tenho 12 possibilidades de pedido que ele pode fazer, tá? Aqui a gente tem um outro exemplo. Quantas são as placas de automóveis que podem ser formadas por 3 letras e 4 algarismos? Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar de uma situação para fazer isso. A gente tem que lembrar que a placa era desse jeito, então, 3 letras e 4 algarismos, e lembrar que,
no nosso alfabeto, a gente tem 26 letras. E a gente tem 10 algarismos. Então, a nossa numeração é de base 10. Então, a gente só vai até o 10 e começa, começa a repetir. Então, ó, a gente tem 10 algarismos. Se a gente contar do 0 até o 9, a gente tem 10 algarismos que a gente pode utilizar. Então, aqui pode ser, nessa primeira placa, pode ser qualquer uma das 26 letras. Aqui também, no número, pode ser qualquer um dos 10 números existentes, do 0 até o 9. E aí eu tenho que fazer a combinação. Quantas combinações possíveis eu posso ter de placas que eu posso fazer para que elas não se repitam? Então, elas não irão se repetir. Eu vou fazer uma combinação e elas não irão se repetir. Então, quantas possibilidades eu tenho? Então, eu vou pegar... Eu tenho o quê? A possibilidade de letras. Então, quantas letras eu tenho? Eu tenho 3 letras. E quantas letras no alfabeto eu tenho? 26. Então, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar 26 possibilidades de letras para a primeira letra, outras 26 possibilidades de letras para a segunda letra e outras 26 para a terceira letra. Por quê? Porque essas placas podem se repetir. Em momento nenhum ele falou que não pode repetir a letra. Isso em análise combinatória vai acontecer, quando não pode repetir. Mas no princípio da contagem, ele não me falou assim, não pode repetir nenhuma letra. Ele não falou isso. Então, pode ser, a primeira placa pode ser a segunda pode ser A e a outra pode ser A. As letras podem ser as 3 igualzinhas. Ele não falou que não podia repetir. Então, por isso que eu coloquei 26 vezes 26 vezes 26. Por quê? Porque eu tenho 26 possibilidades de uma letra aqui, mais 26 possibilidades de outra letra aqui, mais 26 possibilidades de outra letra aqui. Então, essa é a minha possibilidade de letras. Agora, de possibilidade de algarismos. Então, eu tenho uma possibilidade de algarismo também, porque a placa vem com 4 algarismos. Então, ó, mais a quantidade de algarismos são 10 algarismos. Do 0 até o 9, eu tenho 10 algarismos diferentes que eu posso colocar. Mas na minha placa tem 4 algarismos. Por isso que eu coloquei 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Então, são 4 possibilidades de algarismos. E esse algarismo pode repetir. Não foi dito em momento nenhum que ele não poderia repetir. Porque quando eu digo que ele não pode repetir, aí a coisa fica um pouquinho diferente. O meu cálculo vai ser diferente, tá? Eu vou multiplicar tudo. Então, eu vou multiplicar todos esses números. Eu vou multiplicar 26 vezes 26 vezes 26. Aí, essa resposta eu multiplico por 10, depois multiplico por 10 de novo, depois multiplico por 10 de novo, depois multiplico por 10 de novo. Eu vou multiplicar tudo, fazer uma conta de multiplicação. Vou multiplicar um pelo outro, até chegar na minha resposta. A minha resposta é 175.760.000 possibilidades de placa. Então, essa é a minha resposta. Podemos formar 175.760.000 possibilidades de placas diferentes. Então, é isso que eu posso fazer, de placas diferentes. Se eu podendo repetir letra e podendo repetir número, tá? Repetir assim, na mesma placa. Pode vir A e A. Pode vir o número 1, 1, 1 e 1, tá? O que não vai acontecer é de ter uma placa igual a outra. Isso não irá acontecer. Não vai existir de ter uma placa igual a outra. Todas serão diferentes. Eu consigo fazer placas diferentes. Essa é a quantidade. 175.760.000 placas diferentes. Nenhuma vai ser igual a outra, tá? Quanto ao princípio da contagem, ficou claro para você? Lembrava desse princípio da contagem? Já tinha visto? Foi fácil recordar? Lembrou como que é? Tudo bem. Tudo bem. Então, esse é o princípio da contagem. Esse é o início de tudo. Então, a gente precisa entender esse princípio da contagem para avançar em probabilidade e também para avançar em análise combinatória. Então, isso você vai ver de novo com análise combinatória lá no ensino médio. Você vai ver de novo. Por enquanto, quando a gente está no fundamental, a gente fica nesse princípio da contagem. Vocês já viram, vocês vão revendo e vão aprofundando. E aí, o que vai acontecer? Quando chegar no ensino médio, vocês vão ver análise combinatória, que é o complemento, é o avanço disso, tá? Dificuldade na multiplicação, porque é só multiplicar.
é só fazer a multiplicação. 26 vezes 26, a resposta vezes 26, a resposta vezes 10, depois a resposta vezes 10, a resposta vezes 10 e a resposta vezes 10. A multiplicação fica muito grande, geralmente, porque tem possibilidades, muitas possibilidades. Que nem hoje esse de placa, são 175 milhões, 760 mil placas diferentes que eu posso formar. Então, a multiplicação fica realmente muito grande. Mas é simples. A ideia é simples. Talvez a conta que você tem um pouco de dificuldade. Prosseguindo. Agora, a gente vai complementar com probabilidade. O estudo de probabilidade é de grande importância para a tomada de decisão em nossa sociedade. Conhecemos como probabilidade a área matemática que estuda a chance de um determinado evento acontecer. Então, probabilidade é a área da matemática que as coisas não são tão exatas. Por que elas não são exatas? O que acontece? Isso tem uma tendência a acontecer. Não que isso aconteça sempre, mas acontece na maioria das vezes. Quando a gente fala de probabilidade, a gente tem que ter essa noção, que não é uma coisa exata, é uma coisa que tem tendência a acontecer. Tá? Então, é diferente das outras coisas, que a gente resolve em matemática, é isso e é isso, acabou. Quando é probabilidade, é a ocorrência disso. É porque ocorre muitas das vezes, então sempre acontece isso, então isso tem a probabilidade de acontecer. Então, é uma visão, ok? Para tomada de decisão. Por quê? Porque a gente se baseia em probabilidade para tomar algumas decisões. Por exemplo, a probabilidade de ganhar na Mega Sena. Algumas pessoas jogam, outras pessoas jogam. E existe uma probabilidade de alguém conseguir acertar, de quantas pessoas conseguir acertar. A probabilidade de um certo candidato ganhar uma eleição. Existe uma probabilidade. Mas isso não é exato. Por quê? Porque foi feito cálculos por informações que elas podem ser verdadeiras ou não, tá? E porque às vezes elas podem ser feitas na base de uma pesquisa que não consegue colher informação de toda a população brasileira. Então a possibilidade de chance que isso tem de ocorrer. Mas pode ser que algumas vezes ele saia dessa regra e não aconteça, tá? Então algumas coisas em probabilidade acontecem, outras não acontece exatamente. Por quê? Porque a maioria das vezes acontece assim. Então, provavelmente, acontecerá assim. Mas uma vez pode fugir a essa regra. Ficou claro entender isso? Que não é uma coisa muito exata, que é uma chance de acontecer, mas essa chance nem sempre acontece? Ficou claro? Mas que a maioria das vezes acontece? Na maioria das vezes acontece. Então, não é uma coisa exata. Não é uma coisa exata. É uma coisa que provavelmente irá acontecer. Por quê? Porque está A acontecendo. taxa de erro também entra nisso aí, professor? Sim, a taxa de erro também entra nisso, porque a taxa de erro é uma probabilidade daquilo não acontecer. Então, a gente calcula a probabilidade de acontecer e a gente tem uma margem de erro, uma taxa de erro, que é a indicação de que isso pode sair. Por exemplo, ele fez o cálculo bem feito, ele fez, por exemplo, intenção de voto. Ele fez, todo mundo quer votar, mas o que acontece? A margem de erro é por quê? Porque eu fiz com uma quantidade da população e as outras eu fiz uma inferência. O que seria uma inferência? Acreditar assim que uma sala tem 40 alunos. Pensar no mundo menor para vocês entenderem. Uma sala tem 40 alunos. Eu quero saber o que eu vou... Quero saber alguma coisa da sala. Mas eu não vou perguntar para a sala toda. Vai dar muito trabalho para me perguntar para os 40 alunos da minha sala. Eu vou pegar uns 15 alunos. Eu peguei uns 15 alunos e eu fiz a minha pesquisa. Ok, aquela minha pesquisa não é assim, é uma probabilidade de acontecer. Por quê? Porque eu não peguei a sala toda. Se eu pegar a sala toda, eu estou dizendo que isso vai acontecer, mas eu não tinha tempo de fazer com a sala toda. Então eu peguei só 15 alunos e fiz com 15 alunos. E o que eu fiz? Eu fiz uma projeção para a sala toda. E essa projeção a gente chama de inferência na estatística. Ou que seja, pegar essa resposta que eu tenho, com essa base de resposta, aplicar para os 40 alunos. E é isso que faz uma pesquisa eleitoral. Ele faz com uma quantidade de pessoas e aplica isso para a população inteira. Por exemplo, se dos meus 15 alunos,
eu digo que 5% vai votar nisso, 5% vai votar naquilo outro, 5% aquele vai votar naquilo outro. Eu aplico essa porcentagem para a minha população toda. Daí eu consigo perceber. Mas isso é verdade? Não, é uma probabilidade de acontecer, porque eu não fiz com a população toda. Eu fiz só com uma parte da população. E essa margem de erro que você falou, essa taxa de erro, acontece, a gente calcula isso por quê? Por determinado a minha amostra. Quando eu faço isso, pego só 15 alunos, eu chamo de amostra. A gente já está entrando mais para frente, a gente chama de amostra, porque eu não peguei tudo. E essa amostra, dependendo do tamanho dessa amostra, vai ter mais, o erro pode ser maior e o erro pode ser menor. Ficou claro, Gislaine? Sim, professor. Deu para entender mais ou menos, né? É bem complicado, porque você tocou num ponto muito complicado. A probabilidade conta com conceitos importantes como experimento aleatório, evento, espaço amostral, eventos equiprováveis. O valor da probabilidade é sempre um número entre 0 e 1, ou uma porcentagem entre 0 e 100%. E é calculado com base na razão entre casos favoráveis e os casos possíveis, tá? Então, os conceitos que a gente tem que lembrar. Experimento aleatório é quando eu pego uma coisa e vou experimentando e vendo quanto isso acontece de verdade. Que nem no caso do dado. Eu pego o dado e vou jogando, e vejo quantas vezes vai cair o número, por exemplo, o número 6. Isso é um experimento aleatório. Porque eu vou experimentando na prática. Eu não usei de ferramentas matemáticas. Eu vou jogando o dado, vou jogando e vou anotando o que vai acontecer. Então, isso é um experimento aleatório. Evento. Evento a gente chama, quando a gente vai falar de probabilidade e de estatística, a gente fala evento. Um evento, por exemplo, o lançamento dos dados é um evento. A pesquisa eleitoral é um evento. É o que vai acontecer. Espaço amostral é aquilo que eu disse para você. É eu pegar, em vez de eu fazer com a minha população toda, eu escolho uma parte da minha população, tá? Eu não vou fazer com ela, porque não teria como, numa pesquisa eleitoral, eu pesquisar, fazer a entrevista com todas as pessoas que votam. Não teria como. E o que eu vou fazer? Eu vou escolher fazer o quê? Pegar um espaço amostral, uma amostra, uma parcela dessa minha população. E aí, para mim escolher essa parcela de população, não vou entrar no mérito, mas tem vários mecanismos de fazer para escolher melhor. Por exemplo, se eu for fazer uma pesquisa eleitoral, eu posso escolher de pessoas que não votam, menores de 16 anos? Não. Essas pessoas eu vou excluir da minha pesquisa, porque não faz sentido eu perguntar para uma criança ou para um adolescente de 14, de 13 anos, se ele não vota. Porque a opinião dele não vai fazer influência nisso. Então, nessa minha amostra, tem que ser pensada. Para quem que eu vou perguntar? Essa pessoa que eu vou perguntar vai me dar a resposta que eu consigo utilizar ou não, tá? Então, ó, entrando no conceito de probabilidade bem simples, tá? A professora Leila colocou uma urna com 15 bolas azuis, 25 bolas vermelhas e 10 bolas amarelas, todas do mesmo tamanho. E por que esse todas do mesmo tamanho tem muita importância aqui? Porque se for de tamanho diferente, eu vou tirar a bolinha que for maior. A bolinha que for maior é a que vai mais destacar. Ela vai, o tamanho dela, e quando eu colocar a minha mão na urna, ela vai se destacar, ela vai ocupar mais espaço. E aí eu vou pegar. Então, essa minha probabilidade não estaria certa se eu fizer de tamanhos de bolas diferentes. Tá? Aí a professora pediu para o Arthur retirar uma bola sem olhar. Aí o que acontece? Ela pergunta assim, qual é a cor com maior probabilidade de retirar? Respondam para mim. Qual é a probabilidade maior de ele retirar? Que cor que ele consegue retirar mais fácil? Sem olhar, só assim, colocou a mão e tirou. Qual a probabilidade maior? Que cor? As bolas vermelhas. Exatamente. As bolas vermelhas, por quê? As bolas vermelhas, eu tenho 25 bolinhas vermelhas. Então, a maior quantidade de bolas são as vermelhas. Então, é que eu consigo tirar mais. Qual a probabilidade de tirar qual a probabilidade de tirar uma bola amarela? Por que é que tem mais? Exatamente, Mariana. Qual a probabilidade dele tirar uma bola amarela? Alguém sabe? Lembrando que probabilidade está entre 0 e 1 ou uma taxa de porcentagem de 0 a 100%. Muito pouco.
Agora a gente vai ver quanto que é esse muito pouco. Exato. Gislaine, você colocou 1 em cada 5? Deixa eu ver. Eu acho que, deixa eu ver a bolinha amarela, 10 e o total, tá. Vamos lá, ver se você acertou. A gente vai fazer o cálculo agora, Gislaine. A probabilidade P, a gente coloca, é dada pela razão entre o número de possibilidades favorável e o número total de possibilidades, tá? Então, olha lá. Aqui essa é a minha fórmula. Eu vou colocar o número de possibilidades, que nesse caso de bolinhas amarelas, são 10 bolinhas amarelas que eu tenho. E a quantidade total, a minha quantidade total, eu tenho que somar. Eu vou somar todas as minhas bolinhas e vou verificar a minha quantidade total. Que no caso aí é 50 bolinhas. E aí, se eu dividir, é 1 para 5, exatamente, José. Então, vamos lá. Aqui tem a conta, tá? Vamos lá. Olha lá. Aqui tem a conta. Total de bolinhas, 50 bolinhas. E o total, olha lá. Das azuis, eu tenho 15 para 50. Das vermelhas, 25 para 50. 25 em cada 50. E das amarelas, 10 a cada 50 bolinhas. Se eu simplificar, 1 quinto. 1 em cada 5. Tá exatamente correto, Gislaine. E aí, o que acontece? De eu tirar a maior probabilidade de tirar uma bolinha vermelha, desculpa, a probabilidade de tirar uma bolinha, a maior vai ser a vermelha, tá? Aqui é a resposta daquela pergunta. A maior probabilidade é de tirar uma vermelha. E qual a probabilidade de tirar a bolinha amarela? Eu vou pegar essa minha razão, que eu chamo de razão, 10 está para 5, ou seja, 10 a cada 50 bolinhas. Se eu simplificar, vai dar 1 em cada 5 bolinhas também. Simplifiquei por 10, ó. 1 quinto. E aí, o que eu vou fazer agora? Vou complementar. Lembra que minha probabilidade está entre 0 e 1, ou em porcentagem. Eu dividi 1 por 5, vai dar 0,2. Eu multipliquei por 100 para transformar em porcentagem, deu 20%. Então, eu tenho 20% de chance de tirar uma bolinha amarela, tá? Eu posso encontrar as minhas respostas como 1 quinto, igual a Gislaine colocou, 1 em cada 5. Eu posso ter essa resposta em 0,2 ou 20%. Então, minha probabilidade está nessas 3 representações. Nenhuma delas está errada. Depende de como você quer representar. 1 em cada 5 bolas, ou 0,2 ou 20%. Vocês já ouviram falar que, quando a gente fala de probabilidade, eu acho que nos textos jornalísticos vem muito mais assim, 20% de chance, 30% de chance. Alguns casos vem assim, 1 em cada 5 pessoas, 1 em cada 10 pessoas. Nos textos jornalísticos vem muito esses dois termos, 1 em cada 5 ou 20%. Já perceberam isso? Que vem assim, 1 em cada 5 ou 20%? São os dois termos que a gente mais usa quando fala de probabilidade. Já encontraram algum texto jornalístico que mostra esses termos? Responde para mim no chat. Então, o mais usado é isso mesmo. 1 em cada 5 ou 20%. Sim, em questão política e agora na questão da Covid, né? Também tem muita probabilidade e estatística, tá? Probabilidade, olha lá. E qual a probabilidade de tirar uma bolinha azul e uma vermelha? Então, a gente faz o mesmo cálculo. Azul é 5 em cada... Desculpa, 15 em cada 50. E as vermelhas é 25 em cada 50. Geralmente, a gente não vai encontrar esse valor. A gente vai encontrar um valor simplificado, tá? Então, a gente divide por 5, porque na tábua de 5 tem 15 e tem 50, ficou 3 décimos. Então, a minha probabilidade é 3 décimos. Ou eu posso transformar isso em porcentagem, que vai dar 30%. Tá? Agora, de bolinhas vermelhas, 25 em cada 50 bolinhas. Eu vou simplificar. Por quanto? Por 5. Porque na tabuada do 5 tenho 25 e tenho 50. Tá? Deu 5 décimos. 5 décimos, posso transformar isso em porcentagem. É só eu dividir.
Desculpa, que 5 décimos dá para simplificar de novo. Ficou 1/2 ou metade, conforme vocês preferem dizer. E aí eu divido, deu 0,5, multiplico por 100, que vai dar 50%, tá? Então perceberam, olha lá, 50% de chance de tirar uma bolinha vermelha, 30% de tirar uma azul e 20% de tirar uma amarela, completando os meus 100%. Por quê? Porque eu tinha uma quantidade total de bolinhas e quando eu tirar nessa soma, tinha que dar os meus 100%, tá? Neste caso simples. Porque nesse caso simples, eu sei a quantidade de bolinhas que tem. Se fosse um caso que nem um caso que eu não sei a quantidade, aí não, talvez os números não ia ser certinho fechando no 100%, tá? Tudo bem quanto à probabilidade? Tudo bem? Alguma questão que vocês não entenderam? Alguma coisa que eu preciso falar? Tá. Experimento aleatório. Experimento aleatório é aquilo que eu falei. Eu vou experimentar uma coisa. Então, eu vou fazer. É o ato de fazer. Quando a gente está falando agora de probabilidade, você viu que eu não precisei fazer? Eu não precisei tirar as bolinhas? Se eu voltar aqui, eu calculei, mas eu precisei tirar as bolinhas para fazer esse cálculo? Não. Eu sabia quantas bolinhas eu tinha de cada cor e eu sabia o total de bolinhas. Eu não precisei fazer o ato. Ficou claro isso? Que eu não precisei fazer o ato? Agora, quando eu falo experimento aleatório, eu fiz. Eu fui tirar as bolinhas e anotei o que aconteceu. Isso é um experimento aleatório. É o ato de fazer. E fazer essa anotar. Ah, eu tirei uma bolinha, deu vermelha. Tirei de novo, deu vermelha. Ah, tirei de novo, deu amarela. Eu fui anotando o que aconteceu, tá? Então, isso que é um experimento. O experimento vem do ato de fazer. O que a gente estava vendo de probabilidade é o que pode acontecer se eu for lá tirar uma bolinha. O experimento aleatório, não. Eu vou fazer a ação e aí vou coletar, pegar dessas informações, vou coletar os dados para conseguir descobrir se a minha probabilidade pode acontecer ou não pode acontecer, tá? Então eu tive que fazer as coisas. Então isso é muito usado para algumas áreas. Então vamos lá. É um experimento que, ao ser realizados várias vezes nas mesmas condições, ainda assim gera resultados imprevisíveis. Por exemplo, quando eu estudo algumas coisas, principalmente de biologia, de genética, eu vou lá testar. Ah, se eu fizer isso, acontece isso. Se eu fizer isso, acontece isso. Fiz de novo. Eu vou fazendo a mesma coisa sempre. E cada vez que eu faço, dá um resultado. Às vezes dá um resultado diferente, mas às vezes se repete esse resultado. E eu quero fazer a mesma coisa para dar sempre o mesmo resultado. Então, isso é um experimento aleatório. Eu vou fazendo a mesma coisa e vou anotando. Ah, dessa vez deu certo, dessa não deu. Aí no final eu fiz assim, eu fiz o experimento 100 vezes. Dessas 100 vezes que eu fiz, 80 deu o resultado que eu queria e 20 não deu o resultado que eu queria. Mas eu fiz, eu comprovei. Não foi pela conta da probabilidade, e sim por ato de fazer o teste, tá? E aí o que acontece? Dá sempre um resultado imprevisto. Então, às vezes dá aquilo que eu queria e às vezes não dá, mas eu nunca vou saber quando vai dar o resultado que eu quero. Então, isso é usado muito na genética e na biologia. Nesse caso também, quando a gente está fazendo esses testes da vacina. Porque a gente quer que dê o mesmo resultado, mas algumas vezes não vai dar esse resultado. Então, a gente vai testando para melhorar essa condição, tá? Estamos cercados de experimentos aleatórios no nosso cotidiano. Por exemplo, ao realizarmos o lançamento de um dado comum, ainda que seja possível calcular a chance de cada um dos resultados ocorrer, é impossível termos com precisão o resultado do lançamento. Então, aqui, ó, se a gente jogar o dado, a gente pode ter a probabilidade do que vai cair. Ah, eu tenho 50% de chance de cair um número. Isso é uma probabilidade. Mas, de fato, vai acontecer isso? Não. Então, quando eu vou jogando, eu vou fazendo esse experimento aleatório para mim anotando quanto dá certo e quanto dá errado, tá? Ao lançarmos o dado uma vez e obtermos, por exemplo, 1 como resultado,
Ao realizarmos um novo lançamento, respeitando as mesmas condições, o resultado continua sendo imprevisível. Ele pode ou não ser um novamente. Há vários outros exemplos de experimentos aleatórios nas outras áreas do conhecimento, como na biologia, mais especificamente no estudo de genética. Tá? Então, o experimento aleatório, eu já indico o ato de fazer. Quando eu faço cálculo só de probabilidade, é a possibilidade, pelos cálculos matemáticos, que eu consigo de que esse evento dê o que eu estou querendo que dê, o valor que eu dou. Tá? Ficou claro a diferença de probabilidade e de experimento aleatório? Ficou claro, gente? Tá. Então, agora, a gente vai tentar fazer esse experimento aleatório aqui, mas vamos ver se vai funcionar. Eu vou abrir outra página aqui, porque às vezes não carrega muito bem. Então, vamos lá. Vocês já estão vendo a página inteira, né? Vamos ver se eu consigo. Aqui é uma simulação de um experimento aleatório. E aí, o que acontece? A gente fez uma simulação pelo quê? Pelo lançamento de dados. Tá? Então, ele fez uma simulação. Se ele lançar o dado, vai cair o número, ele vai anotar. Ele vai lançar o dado, vai cair o número, ele vai anotar. O que você não entendeu, Mariana? Pode falar para mim, escrever no chat, ou abre o microfone e pode falar? Eu não entendi muito bem, como que fala? A parte, você falou que você tem que ir anotando todos os resultados que vão, né? Tipo, do dado, você tem que ir jogando e anotando, né? Sim. Eu só não entendi. Pode falar. O que eu não estou entendendo muito bem é essa parte. Eu só estou dizendo que quando a gente faz o experimento aleatório, a gente não calcula a probabilidade. A gente faz o experimento, a gente faz a ação de jogar o dado e olhar que número caiu. Anota. Joga o dado de novo, anota o número que caiu. Joga o dado de novo, anota o número que caiu. Com isso, a gente vai o quê? Fazendo o quê? A gente vai calculando quantas vezes caiu. A gente olha lá. Caiu 10 vezes o número 6, caiu 5 vezes o número 2. E aí, a partir daí, a gente vai tirar as porcentagens de probabilidade. Não com só o cálculo, que a gente faz o cálculo sem jogar os dados, entendeu? A diferença de um é que a probabilidade, eu só faço o cálculo. E o experimento aleatório, eu faço o ato de fazer, jogar os dados, tá? Então, agora, a gente está aqui numa simulação de que a gente vai estar jogando os dados. Não é real, mas a gente vai fazer uma simulação, porque foi feita essa simulação e aí fizeram esse simulador aqui para a gente tentar imaginar. Por exemplo, olha lá, eu lancei o dado uma vez, ele caiu o quê? Ó? O número 2. Tá? Aí, eu vou lançar, vou puxar aqui, vou lançar o dado 2 vezes. Caiu o número 2 de novo, tá? E o que ele quer saber? Ele quer saber a probabilidade de cair o número 1. É como se fosse essa pergunta assim: qual é a probabilidade no jogo de dados cair o número 1? Olha lá, a face número 1, tá? Ele quer saber essa probabilidade. E aqui, ó, eu joguei aqui, ó, aqui tá marcando o número de lançamento, eu lancei o dado 2 vezes, não caiu nenhuma vez o número 1, ok? E aí a minha frequência relativa, quando ele fala frequência relativa, é a porcentagem, tá? Porcentagem disso. Ou seja, não caiu nenhuma vez o número, aqui, ó, não caiu nenhuma vez o número 1, e eu joguei 2 vezes o dado. Ficou claro essa informação aqui que eu expliquei agora para vocês? Responde. Gislaine e Mariana. Responde, ó. Aqui, ó, eu lancei 2 vezes o dado, não caiu nenhuma vez o número 1, então, para me calcular a porcentagem, o que eu fiz? 0, porque não caiu nenhuma vez o número 1, sobre 2, que foi a quantidade de lançamentos que eu fiz, tá? Aí eu vou lançar lá 3 vezes. Olha lá, lancei 3 vezes, não caiu nenhuma vez o número 1, porque agora foi o número 5 que caiu, tá?
o número 5 caiu, lancei 3 vezes. Aí eu lancei 4 vezes, não caiu o número 1 de novo, tá? Lancei 5 vezes, desculpa, pulei para 16, para ir mais rápido. Lancei 16 vezes, nessa vez caiu o número 6, eu lancei 16 vezes, caiu 3 vezes o número 1. Da primeira até a 16 caiu 3 vezes o número 1. E o que aconteceu, ó? 3 vezes caiu o número 1 de 16 tentativas. Tudo bem? Tá vendo que ele vai anotando os pontos aqui? Tá? Ele vai anotando os pontos aqui. Ó. Depois a gente entende por que esses pontos. Vamos lá. Eu vou lançar mais rápido, tá? Então vamos lá, ó. Eu lancei 66 vezes. Olha lá, fiz 66 vezes o lançamento, 9 vezes caiu o número 1. Então 9 dividido por 66. Porque 9 vezes caiu o número 1, dentre as 66 vezes que eu lancei o meu dado. Ficou claro que isso é um experimento? Porque eu estou lançando um dado. Ó, a última vez que eu lancei caiu o número 4. Ficou claro isso? Que eu estou lançando o meu dado? Ficou claro? Ó, eu vou lançar de novo. Vou lançar mais um pouco. Ó, eu fui lá para 153. Fiz 153 lançamentos do dado. Se eu fosse fazer em sua mão, ia demorar uma eternidade, né? Fiz 153 lançamentos do dado. 21 vezes, caiu o número 1, a face número 1. Então, é 21, o quê? Dividido por 153 tentativas, tá? Vou de novo. Tá ficando claro, gente? Vocês estão entendendo? Essa, ó, eu vou aqui, ó, para 500, tá? Opa, passei. Vai no 600 mesmo. 603. Olha lá, eu fiz 603 lançamentos. Meu último lançamento caiu o número 5. 107 vezes caiu o número 1. 603 é o que eu dividi, que é o total de vezes que eu joguei esse meu dado, tá? E aí, ó, olha lá, essa aqui, ó, a minha probabilidade, 0,18, que também é 0,18, tá? E aí, ó, vou continuar jogando esse meu dado. Vou continuar jogando esse meu dado, ó. Vou pegar no 1000, tá? Aqui, 1010. Joguei 1010 vezes esse dado. Nossa, já cansei de jogar esse dado. Então, eu joguei 1010 vezes esse dado. 177 caiu o número 1. 177 dividido por 1010 deu 0,18. Que é a probabilidade de cair o número 1. É o que eu estou procurando, tá? Aí eu vou continuar. Vou continuar aqui, ó. 1270. A última vez caiu o número 5. Eu fiz 1270 lançamentos. 223 vezes caiu o número 1. E eu peguei esse 223 e dividi por 1270, que é quantas vezes eu lancei esse dado. Deu 0,18. Tá vendo que não tá saindo muito, ó? Tá vendo? Essas são as probabilidades. Tá vendo que no começo saiu muito diferente e depois, ó. Por que no começo foi muito diferente? Porque no começo, as primeiras 2 tentativas, deixa eu voltar lá. As primeiras tentativas tinha muito pouco, ó, olha lá. Dividir 0 por 1 vai dar 0. Olha lá, depois dividir, ó, deu 0,18, ó, 0,17, ó. E ele foi fazendo esse cálculo. À medida que eu faço cada vez mais lançamento, tá vendo que essa reta vai se estabilizando? Cada pontinho que ele lança é um lançamento. À medida que eu vou jogando mais vezes, tá vendo que ele vai se estabilizando numa quantidade? Olha lá, ele vai se estabilizando. A gente chega lá no 1000 e pouco, ó. Ele vai se estabilizando, tá? A probabilidade, ele vai se estabilizando, ó. Por quê? Porque quanto mais vezes eu faço esse experimento e divido por essa quantidade total, vai chegando perto da minha probabilidade. Continuei jogando. Vou lá no meu último lançamento, para a gente não demorar muito. Meu último lançamento foi... Eu fiz 1.500 lançamentos com esse dado. Desses 1.500, 259 caiu o número 1. Desses 1.500 que eu dividi. Aí aqui... Deixa eu puxar um pouquinho para... Ó. Ficou entre 0,17 e 0,18, tá?
Aí, pergunto para vocês. Aqui é um experimento. Ou seja, eu fingi que eu estou jogando os dados e fui coletando as informações. Tá vendo aqui, Mariana, que eu fui coletando as informações? Isso é o coletar as informações. Dessas 1.500 vezes que eu joguei, 259 caiu o número 1. Não foi? E eu joguei 1.500 vezes. Aí eu fiz a divisão. E aí deu 0,18, tá? Que é a mesma coisa de 18%. Agora eu pergunto para você, sem pensar nesse experimento que a gente fez agora. Preste atenção. Se eu tenho um dado, e eu quero que saia o número 1, qual a probabilidade disso acontecer? Escreve aí no chat para mim em fração. Escreve, gente, para mim em fração, qual seria a probabilidade? Olha lá, jogando um dado. Eu quero que saia o número 1. Qual a possibilidade? Em cima vai a possibilidade do número que eu quero. Embaixo vai o total de possibilidades que eu tenho num dado. Qual é a fração que vai dar? Se não entendeu e não consegue fazer, só me escreve. Você está pensando, eu espero. Quase, Gislaine. Eu tenho só 5 lados no meu dado? É possibilidade total embaixo. Total. Entendi. Gislaine, você chegou muito perto. O que você errou? Embaixo. Qual a possibilidade total que eu tenho? São 5? São 5 lados, 5 faces que eu tenho nesse meu dado? Eu não tenho 5 faces. Mariana, ó, vamos lá entender. Eu quero que saia o número 1. Quantos números 1 eu tenho nesse dado? 1. Eu tenho uma chance, então, de que saia o número 1. Agora, quantos lados, quantas faces eu tenho dado? Porque se eu jogar, pode cair qualquer lado. Qualquer um lado. Então, quantas faces eu tenho nesse dado? 6. Então, a minha probabilidade é 1/6. Eu tenho uma chance em cada 6 faces. Entendeu, Gislaine, seu erro também? Ficou claro, Mariana? Entendeu agora? Então, eu tenho... O dado só tem um número 1. E ele tem 6 lados diferentes. Cada lado tem um número diferente. Então, eu tenho uma chance entre 6. Tá? Porque se eu jogar, eu só tenho uma chance de cair o número 1. Mas pode cair 6 faces diferentes, qualquer uma delas, tá? Olha lá. Não era 1/6? Olha lá a minha probabilidade teórica. Por que eu digo que é minha probabilidade teórica? Porque eu só fiz a conta. Probabilidade teórica é a conta. Eu fiz a conta matemática e deu isso. Esse caso aqui, eu fiz o experimento. Por que eu fiz experimento? Eu fui jogando os dados e anotando as informações. São duas coisas distintas. Então, eu venho aqui, ó, minha probabilidade teórica. Olha lá quanto que é a minha probabilidade teórica. 1/6. Esse 1/6, se eu dividir, deu 0,18. Acredito que seja isso. 0,18 ou 0,17. 0,17. 0,17. Olha lá o que acontece aqui, ó. Tá vendo que a minha faixa 18 pontilhada não está muito próxima do meu experimento? Olha lá. No começo, o que desviou do meu experimento? Ó, fez um desvio muito grande. Mas à medida que eu jogo mais esses dados, aqui quando eu fiz praticamente 600, joguei 600 vezes esse dado, se estabilizou, ó. Até que antes, eu digo que até uns 500 aqui, ó, se estabilizou. Tá vendo a estabilidade? Tá vendo que continua muito próximo à linha? Essa linha pontilhada verde é a probabilidade teórica, só feito pelo cálculo. Eu usei o cálculo para me chegar na probabilidade. Esse pontilhado que é sempre cheio de bolinhas aqui, que vai formando aqui, essa é a minha probabilidade empírica. Ou seja, eu fui lá e fiz o experimento. Peguei meu dado, joguei uma vez, anotei. Joguei 2, anotei. Joguei 3. No caso aqui, eu joguei 1.500 vezes.
e fiz a anotação. Ficou claro para vocês o que é uma probabilidade e o que é um experimento aleatório? E aí os dois geram a minha probabilidade teórica, que é só pelo cálculo, e a minha probabilidade, digamos que empírica, porque seria o quê? Fazer de fato, jogar esse dado, tá? E verificar o que acontece. Ficou claro para vocês essas duas diferenças? Completando essa pergunta aqui, deixa eu só perguntar, vocês acharam interessante essa demonstração para ficar mais claro o conceito? Ok. Então, agora a gente vai prosseguir, eu vou voltar por apresentação. Tá? Então, a gente tem uma dica do TV Escola, que fala sobre probabilidade, e outro trecho de um filme, que também fala de probabilidade. O do filme ele é um pouquinho complexo de entender, mas ele é muito interessante. Então, se vocês entenderem, a gente comenta depois, tá? A gente comenta isso depois. Eu esqueci de abrir os filmes antes, então espero que não trave, que não demore para abrir. Vou abrir agora, tá? Os jogos de azar acompanham o desenvolvimento da civilização. Eu vou ver, Mariana, o que já carregar um pouco e tomara que não trave tanto assim. Mas se travar, eu posto lá no Google Classroom e vocês podem ver por lá também. Ele é pequeno, 1 minuto e 41, tá? Vamos lá. Os jogos de azar acompanham o desenvolvimento da civilização humana. Os babilônicos já jogavam dados há mais de 5.000 anos. E o baralho moderno, por exemplo, surgiu na França há mais de 600 anos. As combinações, possibilidades. Não tem legenda. Se tivesse legenda. Os jogos de azar acompanham o desenvolvimento da civilização humana. Os babilônicos já jogavam dados há mais de 5.000 anos. E o baralho moderno, por exemplo, surgiu na França há mais de 600 anos. As combinações, possibilidades e cálculos envolvidos nos jogos ajudaram a matemática a desenvolver a teoria das probabilidades, que, entre outras coisas, é a base do conhecimento estatístico que a gente tem atualmente. Outro sujeito importante na história do estudo das probabilidades foi o alemão Gottfried Leibniz, que tentou criar um modelo para descobrir verdades através de análises combinatórias. O objetivo de Leibniz era aplicar as probabilidades ao funcionamento da mente humana, demonstrando que todo raciocínio pode ser reduzido a uma combinação ordenada de elementos, como números, palavras, sons ou cores. Por causa dessa relação entre o pensamento humano e o cálculo das probabilidades, Leibniz é tido como um dos primeiros cientistas a considerar a possibilidade das máquinas realizarem operações lógicas. Seja para desenvolver supercomputadores, analisar estatísticas de bilhões de pessoas, ou simplesmente para apostar melhor numa roda de carteado. A verdade é que os jogos sempre despertaram a curiosidade dos matemáticos. E essa curiosidade possibilitou um grande avanço no desenvolvimento das ciências.
Mariana, depois eu vou colocar o link lá no Google. Agora Eu vou colocar o link lá no Google. E eu vou colocar o vídeo também lá no Google Classroom e aí vocês podem ver depois, tá? Eu vou passar outro aqui também, tá? Ele tem o mesmo tamanho, não é tão grande, mas eu vou postar o link. Se der para vocês verem agora, tudo bem, mas se vocês quiserem ver depois, também é muito curtinho, tá? Esse aqui eu queria discutir um pouco, porque acho que vocês talvez não entendam muito bem. vamos ver as chances de conseguir créditos. Também vamos chamar isso de jogo para resolver equações, certo? Bem, suponha que está num programa e você tem a chance de escolher entre 3 diferentes portas, certo? Agora, atrás de uma das portas, há um carro novo. Atrás das outras 2 botes. Qual porta você escolhe? Na porta número 1. Porta número 1. Ben escolheu a número 1. Agora, o âncora do programa, que a propósito sabe o que está atrás das outras portas, decide abrir uma outra porta. Vamos dizer que ele escolhe a número 3. Atrás da qual tem um bote. Agora, Ben, o âncora vai até você e diz: quer ficar com a porta número 1 ou troca pela número 2? Agora, é do seu interesse mudar sua escolha? Espere. Lembre-se, o âncora sabe onde está o carro, então... Como você sabe que ele não está te enganando tentando usar a psicologia reversa para você escolher um bode? Bom, eu não me importo, minhas respostas são baseadas em estatísticas, em números variáveis. Em variáveis? Ele só te fez uma pergunta simples? É o que muda tudo. Esclareça. Bom, quando ele me pediu no começo para escolher uma porta, tinha 33,3% de chance de escolher direito. Mas depois de abrir uma das portas, aí me proporcionaram outra escolha, agora são 66,7%. Se eu escolher a troca. Por isso, eu fico com a número 2 e agradeço pelo extra 33,3%. Exato. Não se esqueça. Se não sabem qual porta abrir, contem sempre com um número variável. Veja, muita gente não faria essa troca. Por paranoia, medo, emoções. Mas o senhor Campbell pôs as emoções de lado. E com matemática simples, ele ganhou um carro novinho e fora. Então, o primeiro vídeo falava da história, um pouco da probabilidade. Então, falava um pouco do ponto histórico. Os babilônios já utilizavam, eles gostavam de usar esses cálculos de probabilidade porque muito atém a jogos. Então, quando a gente fala de probabilidade, é muito inspirado em jogos. Então, o que acontece? Então, desde as civilizações antigas, a gente tem algumas curiosidades quanto ao dado e quanto ao baralho. Então, isso é um ponto histórico, o primeiro vídeo do TV Escola. O segundo é um trecho de um filme, Quebrando a Banca, tá? Da Sony Pictures, que fala de uma situação a qual eu tinha 3 portas para escolher, e então, como a probabilidade de acertar, se eu tinha 3 portas para escolher e uma só tinha um prêmio, o que seja, eu tenho 1 em cada 3. Lembra que a gente falou? Então, a gente tem 1 em cada 3. Uma delas tem um prêmio e as outras 3 não tem. E aí, ele fala que 1 em cada 3 é 33,3% de chance de acertar. Ok? E aí, o que acontece? Quando ele fala que o apresentador abre uma porta e não tem nada, ficou só 2 portas, então ele excluiu 33%, ele ficou com 66%. Então, é essa a diferença de cálculo que ele fez. Quando ele excluiu uma parte que já estava errada. Do 100%, ele excluiu 33%, 33,3%, porque a porta foi aberta, foi descoberta. Então, foi esse intencional que ele fez. E aí, ele ficou com mais chance de conseguir acertar. Essa foi a troca, tá? Os vídeos depois eu disponibilizo lá para vocês, tá? Também, se vocês quiserem ver de novo, se vocês não conseguiram ver bem, porque travou um pouco. Essa foi a referência bibliográfica, foi o livro didático que vocês têm,
do 8º ano, tá? Lá na página 200 a 209, fala um pouco de princípio da contagem e probabilidade. Então, lá no livro, vocês irão encontrar mais coisas, mais exemplos e um pouquinho mais de coisas para ler se vocês precisarem estudar um pouquinho mais. Por hoje foi isso. Queria agradecer vocês por participarem. Espero que a aula tenha sido boa, que vocês conseguiram entender e aprender um pouco mais. Então, se quiser comentar, pode comentar aí. E eu vou comentar e a gente se encontra na próxima quarta-feira, tá? Para estudar mais um pouquinho. E aí,